Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês mais uma vez o professor Marquinhos. E como a gente já tinha combinado, né? Na segunda-feira vocês recebem uma aulinha gravada, tá? A gente vai terminar aqui a parte dos grupos vegetais que a gente começou na semana passada, né? Na segunda-feira passada, que é a frente B, tá? Aí na sexta a gente teve uma aula ao vivo de genética, que é a frente C. Aí a gente vai de novo para a frente B, trabalhar lá a botânica, terminar os grupos vegetais, depois a gente continua a botânica ainda, vai ver histologia vegetal, né, os tecidos vegetais, ver órgãos vegetais e tal. A gente termina os grupos agora, tá? Então, vamos lá para a nossa, deixa eu compartilhar com vocês o arquivo. A gente vai para biologia B, é o volume 3, tá, pessoal? É a aula 11, tá bom? Então, aula 11, a gente trabalha agora, né? A parte de gimnospermas e angiospermas, os grupos que faltam. Vamos lá então para gimnospermas. Esperma significa semente, gimno significa nua, ou seja, uma semente sem estrutura que protege a semente, que seria, na verdade, o fruto. Tá? Então, uma semente sem fruto, certo? Então, vamos lá. O habitat, tá? Habitat terrestre, né? Não são plantas aquáticas, beleza? Né? Não são de ambiente úmido, são habitat basicamente terrestre, e elas são mais abundantes em regiões temperadas e áreas mais frias. Então, assim, não quer dizer que não existam gimnospermas, tá? Em local mais quente. Tem, tá? Mas elas são mais adaptadas e mais abundantes em regiões temperadas, em zonas mais frias, em zonas não tão quentes, beleza? Elas não são comuns em zonas tropicais, por exemplo. Elas são comuns em zonas mais temperadas, né? Mais acima ou mais abaixo dos trópicos, tá? Características dessas plantas. São árvores de grande porte, de forma geral. Tem gimnospermas pequenas? Tem, mas é um número pequeno de gimnospermas pequenas. A maioria é árvores de grande porte, tá? O tronco espesso, grosso, né? E com muitos galhos. Produzem sementes nuas, que não tem a proteção do fruto. A gente já adiantando, a gente vai ver isso depois na aula de frutos, né? Mas fruto é para proteção da semente. Nem todo fruto é comestível e nem todo fruto é visível, tá? Mas, nesse caso, nas gimnospermas, elas não têm fruto. Tá? A gente vai ter angiospermas onde o fruto não é comestível, vai ter angiospermas onde o fruto não é visível, né? Pelo menos a gente, às vezes, olha e não percebe que é fruto, tipo grama. Quem é que pensa no fruto da grama? Né? Ela tem fruto, ela é uma angiosperma, grama. Mas as gimnospermas não possuem fruto, elas têm a semente nua, tá? A estrutura reprodutora é chamada de estróbilo. Elas têm uma novidade, que é uma independência da água para a reprodução. Porque nas briófitas e pteridófitas, elas precisavam da água. O gameta, né, masculino era flagelado, tinha que ter, né, lá, o anterozoide, né, tinha que ter água no ambiente para se locomover. Aqui não. A presença do estróbilo e a formação de um grão de pólen, que é uma novidade aqui, que sai do estróbilo, tá, como estrutura reprodutiva, traz a esse grupo uma independência da água para a reprodução. A água fisiológica, a água no organismo todo o ser vivo precisa, mas ela não precisa de água para a reprodução. Tá? Pô, Marquinhos, mas o grão de pólen não sai da flor? Cara, aqui a gente tem um probleminha de conceito, porque alguns autores, a gente sabe que a biologia não é uma ciência exata, né? Então, alguns autores vão chamar o estróbilo da gimnosperma de flor, porque ele faz o papel da flor para a reprodução, né? Só que a flor, na verdade, é uma característica específica das angiospermas, que é uma estrutura reprodutiva, né? Com pétalas, sépalas, a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? E então, a gente não costuma chamar aqui, o vestibular não costuma chamar, né, a estrutura reprodutiva da gimnosperma de flor, tá, pessoal? Chama de estróbilo ou cone, tá? E não flor, beleza? Aparece o grão de pólen, como a gente já comentou, né? E a gente vai ver depois lá na aula, né, de flor e tal, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais lá os órgãos, a gente vai falar da polinização, que é como carrega o grão de pólen, né? Vou listar ali para vocês bonitinho. Mas a polinização é o grão de pólen ir da parte masculina da flor para a parte feminina, tá? Tem planta que tem na mesma flor, flor masculina e flor feminina. Tem planta em que uma planta vai ser só flor masculina, outra planta só flor feminina. São as plantas dioicas, no caso, sexos separados, né? E tem planta onde você tem na mesma flor parte masculina e parte feminina. Independente de como funciona, né? De qual é a estrutura ali, né? Se ela é monóica, se ela é dioica e tal. A polinização é o grão de pólen indo da parte masculina
até a parte feminina, né? Geralmente de flores diferentes, né? De plantas diferentes e tal, para não ter autofecundação, para buscar uma fecundação cruzada com uma recombinação genética, vocês já sabem como isso funciona. Nas gimnospermas, você não tem uma flor com atrativo para animais. Então, a polinização é só anemófila ou anemofílica, né? Pelo vento, tá, gente? Anemo significa vento. Então, depende do vento. Porque não tem lá uma flor bonita com néctar, para atrair animal. Então, nas gimnospermas só depende do vento. Tanto que aqui a gente tem uma gimnosperma muito famosa na nossa região, que é a Araucária angustifolia, na Serra Catarinense, Lages e tal. O pessoal fala, num ano ventou muito, no ano seguinte vai dar muito pinhão, porque, né, tem muito vento carregando grão de pólen. Tá? Então, aqui a polinização é só anemófila, só pelo vento. Tá? Quando ela é por inseto, tipo uma abelha, ela é entomofílica, entomo radical significa inseto. Quando ela por morcego, ela é quiroptofílica, tá? E então a gente tem essas possibilidades, né, de polinização, né? E às vezes é com a água da chuva também, ela pode ser hidrofílica, tá? Beleza? Então hidrofílica, anemofílica, né? Quiroptofílica e entomofílica, tá? Mais uma, ornitofílica, que é quando é por beija-flor. Ornito é radical, que significa ave, né? Ornitologia, estudo das aves, tá bom? A gente vai falar mais disso depois. Aqui alguns exemplos de gimnospermas, né? Araucária angustifolia, beleza? Né? O grande exemplo aqui, o pinheiro do Paraná, a gente dá o pinhão aí, que a gente come agora nessa época, né? As cicas ou sagu de jardim, um exemplo aqui de uma gimnosperma que tem um tamanho menor, né? Não se engane com o nome sagu de jardim, não é o sagu que a gente come. O sagu que a gente come não é ele é feito de mandioca, tá, gente? Tem um saguzinho, tem uma bolinha, mas que não é comestível, a gente não costuma comer, tá? Então, o sagu que a gente come é feito de mandioca, nada a ver, beleza? Os ciprestes, que são muito usados como plantas ornamentais, né? Como vocês estão vendo aqui. Aqui é a estrutura reprodutiva estróbile do cipreste, olha que bonitinho que é, tá? O pinus, né, que é uma árvore invasora aqui, né, uma planta exótica que traz um certo prejuízo para o ecossistema, então ele não deve ser usado para recompor o ecossistema, ele é usado para extrativismo, né, plantar e colher depois para, né, vender madeira, indústria de papel celulose e tal, né. Aqui está mostrando o estróbilo feminino, que é mais abertinho, o estróbilo feminino, masculino aqui, que é mais fechadinho, tá, do pinus especificamente. As sequoias, que são os maiores, os seres vivos mais altos que existem. Não são os maiores porque tem lá um fungo nos Estados Unidos, que é um ser só que alcança 8 quilômetros e tal, mas são os seres vivos mais altos que a gente tem atualmente, cerca aí de 120, 130 metros de altura elas podem alcançar. É uma parada absurda, né? Vocês veem aqui a espessura, né? O diâmetro do tronco, as pessoas aqui, né? Dando a volta para abraçar a sequoia e tal, né? Então, um ser vivo muito grande e muito bonito também, tá? Nem toda sequoia é assim grande, tá, gente? Tem sequoias menores. Aqui a gente tem Rio Grande do Sul, a gente tem Parque das Sequoias lá em Gramado e tal, mas não são sequoias tão grandes assim, tá bom? Aí, cara, eu gosto muito dessa história aqui de sequoias que caem e estão mortas, inclusive, aqui, muitas delas, né? Por isso que eles fazem esses buracos no meio, mas que eles não tiram dali, porque também seria um trampo muito grande tirar. Então, eles fazem os buracos da sequoia aqui e passa carro no meio e tal, né? Eu até fui pesquisar porque eu tinha ouvido falar uma vez de um bar que funcionava dentro de uma sequoia, de uma árvore tão grande, né, a árvore tão larga, tal, gigante, morta, né? Então fica só o esqueletinho dela ali, né? A parede celular e tal. E aí eles fizeram um bar dentro da sequoia. Aí eu fui pesquisar, eu tinha ouvido isso em algum lugar, mas a galera se enganou, né? Na verdade não é numa sequoia, é numa planta chamada baobá, que é uma planta africana, e é uma angiosperma, nada a ver aqui, né? E aí sim, tem um bar que funciona dentro de um baobá, cara, de 6.000 anos, bem louco, os caras cavaram lá dentro, cavucaram, né? E fizeram um bar dentro do tronco da árvore, né? Bom, a ginkgo biloba é uma outra gimnosperma, tá? Que tem aí uma utilidade medicinal e tal, né?
Aqui é ela, a arvorezinha, né? Aqui a sementinha, lembra? Não tem frutos, são as sementes, né? Aí aqui, cara, a gente tem as estruturas reprodutivas da araucária angustifolia, nosso pinheiro do Paraná, que é nos nossos vestibulares eu costumo cair de gimnosperma, tá? Então a gente tem aqui uma pinha, né? Que é o estróbilo. O termo popular pinha pode ser usado para um monte de coisa, cara, né? Mas, na verdade, o correto é se usar para o estróbilo, né? Aqui o estróbilo feminino e aqui o estróbilo masculino, né? E existem pessoas que chamam de pinha, né? O estróbilo maduro, beleza, porque aquele ainda, né, imaturo, aquele maduro já, tá? E aqui, ó, é um conjunto de sementes que algumas pessoas também chamam de pinha. E pinha é o nome de cada uma das sementinhas, né, que a gente chama aqui, tá bom? Daí eu sempre brinco, né, porque eu digo que pobre é uma desgraça, né? Minha mãe, por exemplo, ela pega essas pinhas aqui, ó, né, que a gente usava quando era criança fazer guerrinha. Tem família lá em Lages, né? Eu usava isso aqui fazer guerrinhas, que na testa sangrava o negócio dos primos lá. E a minha mãe recolhe isso aqui, aí chega lá no Natal, ela pega umas 5, 6, faz um arranjo, bota umas fitas lá, pinta dourada, prateada, sabe de Irlanda de Natal, né? É a estrutura reprodutiva das gimnospermas aqui, tá bom? Beleza, vamos falar então um pouquinho da reprodução, do ciclo de vida das gimnospermas, tá? Lembra que de pteridófita para frente, então, ou seja, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, o esporófita é permanente e o gametófita é transitório. Da briófita era o contrário, né? Então tem aqui, ó, o esporófito de uma gimnosperma, tá? Cara, esse esporófito de gimnosperma é a planta. Tu olhou um pinheiro, tu pode falar sem medo de errar. Olha só, isso aqui é um esporófito de uma araucária angustifolia, viu? Então, lá tem o esporófito, né, que é a planta em si. Aí você vai ter a parte masculina e a parte feminina. Gente, uma curiosidade para a araucária angustifolia especificamente. Isso não vale para todos os exemplos de gimnospermas, mas para a araucária angustifolia é verdade, tá? Você tem aqui um caso de dioicismo, de plantas dioicas, onde uma planta é só flores, né, só estróbilos femininos, outros só estróbilos masculinos. O mais comum nos vegetais é você ter, né, uma planta monóica, né, que é na mesma planta, ou você ter flores masculinas e flores femininas, estruturas reprodutivas masculinas e femininas, no caso não flor aqui no gimnosperma, né, estróbilo, ou então você ter, né, estruturas reprodutivas, né, com parte masculina e parte feminina. Nas gimnospermas isso não costuma acontecer, tá? Mas acontece de ter uma planta monóica, né? Uma planta com estróbilos masculinos e femininos. Isso acontece. A gente viu no pinus ali antes, né? Mas na araucária angustifolia não. Na araucária angustifolia você tem uma flor só com estróbilos femininos, outra flor só com estróbilos masculinos, elas são dioicas, tá? Aí o que acontece quando a galera vem de outro estado, vem aqui para Santa Catarina, lá para a Serra, para fazer, né, tem um sítio lá, Lages, curitibanos e tal, né? Aí o que os caras fazem? Ah, tem pinhão, nossa, pinhão, gostoso, tá, beleza, né? Aí tem uma árvore que tem um monte de pinhão. Aí o cara tem lá o sítio 2, 3 anos, né? E o cara não tem muito contato com as pessoas de lá, né? Vem para o sítio, vai embora e tal. E essa árvore não é muito comum, né, em todos os lugares do país. A gente tem aqui em Santa Catarina, tem alguma coisa no Rio Grande do Sul, Paraná tem bastante, né? Mas, então as pessoas não têm muito contato, vêm para cá, aí elas observam que, teve 1, 2 anos aqui que teve esse e esse pinheiro que deram pinhão. Aí os outros ali não deram. Eu vou cortar esses outros que não deram, porque eles fazem sujeira, eles estão ocupando espaço, eu posso vender madeira, não sei o quê, não sei o quê. Aí eles cortam, o que acontece? Eles cortaram a planta macho, cara. Se não tiver planta macho, não tem como ter reprodução. Tem que ter a planta macho. Só que a planta macho não dá, né, o pinhão, porque o pinhão acontece pela fecundação na planta fêmea. Vamos entender como isso funciona agora, tá? Vamos lá. Você tem, então, o estróbilo feminino, que ele vai produzir a gente chama de mega estróbilo, porque ele é um pouquinho maiorzinho, né? E ele vai produzir um esporo chamado megásporo, tá? E você tem né, nas plantas masculinas, os estróbilos masculinos, que a gente chama de microestróbilo, que vão produzir os micrósporos, né, que são, na verdade, os grãos de pólen, tá? Beleza. Aí o que vai acontecer? Você vai ter o grão de pólen saindo da parte masculina, né, e o megásporo se transformando lá na parte feminina, numa estrutura chamada saco embrionário, tá? Que seria o gametófito, beleza?
O grão de pólen, ele germina, ele seria um esporo, né, gente? O grão de pólen seria o esporo. Lembra do ciclo esporo gera o gametófito, né? Aí os gametas fecundam, geram o esporófito. Então, vamos lá. Você vai ter o esporo germinando e formando o gametófito, que é o tubo polínico gametófito masculino, saco embrionário gametófito feminino. Dentro do gametófito, né, feminino tem o gameta feminino chamado de oosfera. E no gametófito masculino, que é o tubo polínico, tem o gameta masculino, que a gente chama de núcleo espermático. Anterozoide não é um termo muito... Eu peguei esse esqueminha que ele tá bonito, mas não é anterozoide, normalmente o que se chama, né? Núcleo espermático, tá? Beleza. Aí eu tenho o gameta feminino oosfera com o gameta masculino núcleo espermático, né? O que eu vou ter? Tá? N mais N, o zigoto 2N, gerando, né? Isso está acontecendo aqui dentro dessa estrutura feminina. Aí vai gerar um embrião com a semente, né? O embrião está dentro dessa semente. E aí essa semente germina e gera novo esporófito. A gente vai ver um outro esqueminha para isso ficar um pouquinho mais claro, tá? Galera, ó, eu tenho aqui, ó, cone masculino, tá vendo? Cone feminino, né? Cone o estróbilo. Do masculino sai o grão de pólen, né? Vão levados pelo vento. Esses grãos de pólen vão parar onde, gente? Vão parar no estróbilo feminino, no cone feminino. Aí ali, ó, o grão de pólen vai grudar no estróbilo feminino aqui, ó, né? E ele vai ter o tubo, vai formar o tubo polínico, que é o gametófito masculino, onde está aqui o gameta masculino, né? E aí você vai ter, né, o gameta feminino aqui dentro do saco embrionário, que é esse aqui, ó, que é o gametófito feminino com o gameta feminino aqui, ó, que é o saco, né, que é a oosfera, que está apontado errado também, mas é que o desenho está muito bonitinho. Beleza. Aí você vai ter, né, N mais N, os dois gametas se unindo, né, oosfera, né, recebendo o tubo polínico aqui com, né, o núcleo espermático. N mais N, zigoto 2N, forma um embrião, está dentro aqui da semente. Aí isso aqui vai germinar e virar uma nova plantinha. Aí esse é o ciclo. Beleza. Vamos para um ciclo agora mais detalhadinho aqui, ó. Galera, eu tenho araucária angustifolia, estróbilos masculinos, estróbilos femininos. Aqui em cima masculino e aqui embaixo feminino. Tá? O estróbilo masculino faz meiose, ele é 2N, né, do esporófito, faz meiose e gera os esporos N, certo? Os micrósporos, que vão ser os nossos grãos de pólen, beleza? O estróbilo feminino, tá? Ele vai fazer meiose e vai formar o esporo, né, feminino chamado de megásporo, tá? Megásporo, beleza? Que é o esporo feminino. O megásporo, que é o esporo, germina para virar o saco embrionário, que é o gametófito feminino. O esporo masculino, que é o grão de pólen, germina para virar o gametófito masculino, que é o tubo polínico. Atenção agora. O tubo polínico vai ter duas células que a gente chama de núcleos espermáticos ou células espermáticas. Tá? O gametófito feminino, que é o saco embrionário, vai ter a oosfera. O grão de pólen, né? Isso aqui, ó, que é o grão de pólen formando o tubo polínico, acontece quando o grão de pólen com o vento cai no estróbilo feminino. Aí o grão de pólen vai germinando aqui os dois núcleos espermáticos e aqui dentro do saco embrionário, que é o gametófito feminino, a oosfera, que é o gameta feminino. Um núcleo espermático, gente, vai entrar aqui, os dois vão entrar aqui, na verdade. O tubo polínico vai crescendo e vai jogar os núcleos espermáticos para dentro do saco embrionário, onde fica a oosfera. Um dos núcleos espermáticos, N, vai juntar com a oosfera N, vai formar o zigoto 2N. N mais N, zigoto 2N. O outro núcleo espermático vai entrar aqui no saco embrionário, mas ele sozinho vai virar uma parada chamada endosperma, que é a reserva energética que tem dentro da semente para o embrião poder crescer. Então, a endosperma é o que a gente come da semente. Quando a gente come pinhão, o que é a parte ali do pinhão com carboidrato, que é gostoso, que a gente come, faz paçoca e tal, né? Cara, é o endosperma. Então, a gente está comendo endosperma. O embrião é uma parada pequena lá dentro do pinhão. A gente está comendo o endosperma, tá? Que é a reserva energética. Então, o endosperma, ele é N. Vê, ó, a gente tem um óvulo, perdão, uma oosfera, um gameta feminino, tá? E tem dois núcleos espermáticos, dois gametas masculinos. Então, um núcleo espermático junta com a oosfera, forma o zigoto 2N, vai dar origem ao embrião. O outro núcleo espermático sozinho vai dar origem ao endosperma, que é a reserva energética, tá? Então, na semente você tem o embrião 2N e tem o endosperma, né, que é N, beleza? Aí,
essa semente germina, o endosperma vai ser consumido pelo embrião para virar uma plantinha, que é um novo esporófito aqui, completou o ciclo. Aqui esporófito, aí gametófito masculino é o tubo polínico, gametófito feminino é o saco embrionário aqui, dentro do gametófito masculino tem os dois núcleos espermáticos, duas células espermáticas, e dentro do saco embrionário, que é o gametófito feminino, tem a oosfera, tá bom? Então essa é a reprodução deles. Vamos para as angiospermas agora. Olha só, gente. Características gerais das angiospermas. São pluricelulares, são eucariontes. Só para dar uma relembrada aqui, porque isso é todo vegetal, né? Pluricelular, eucarionte. Autótrofos fotossintetizantes, também, isso é todo vegetal. Mas aqui a gente tem uma curiosidade. Tem espécies que são carnívoras, como a Dionaea, né? Essa pontinha aqui, ó. E tem espécies parasitas, como a erva de passarinho. Galera, atenção. Uma espécie que é carnívora, ela não deixa de ser fotossintetizante, ok? O carnivorismo é para ela suprir uma deficiência de sais minerais, vitaminas, mas ela continua, tá, fazendo fotossíntese. De boa, tá? Eu dei uma olhada para trás com o meu cachorro daqui atrás. Já a erva de passarinho, né, ela também continua fazendo fotossíntese. Ela é uma hemiparasita. Ela vai tirar nutrientes, geralmente inorgânicos, para fazer fotossíntese, vai pegar a água e tal para fazer fotossíntese, mas ela faz fotossíntese, tá? Mas, gente, a gente tem uma planta, que é uma exceção, chamada cipó-chumbo, que é uma planta que não faz fotossíntese, ela é só parasita, ela é uma holoparasita, ela só parasita, não faz fotossíntese, tá? Beleza? Então, algumas exceções aqui. O habitat, tá? A maioria é terrestre, mas tem espécie de água doce. Tem até algumas espécies marinhas, é uma exceção assim gigante, mas tem, tá? São plantas vasculares ou traqueófitas, que não é novidade, porque Pteridoptera já era, Gimnosperma também já era, então, só para a gente relembrar aqui, já que é o nosso último grupo vegetal, tá bom? Galera, são fanerógamas, o que é isso? Apresentam estruturas reprodutoras macroscópicas chamadas de flores. Na verdade, ser fanerógamo, vocês ter flor. É ter uma estrutura reprodutora macroscópica, visível a olho nu, como é o caso fanero, quer dizer visível, amostra, tá? Gama vem de gameta, reprodução. Então, como já eram as gimnospermas, tinha um estróbilo lá, né? Estrutura visível, né? Amostra ali grande para reprodução. São espermátatas, isso é, produzem sementes. Gimnosperma já era também. Agora, quais são as grandes novidades, né? Qual é a grande novidade das angiospermas, além de ter, né, uma flor para reprodução, geralmente com atrativo, com cor, com cheiro bom, com néctar para atrair ali agentes polinizadores, né, para melhorar ali, carregar o grão de pólen aqui. Outra novidade, galera, desse grupinho, tá, é o fruto. É a grande novidade, é ter fruto. Angiosperma, esperma, semente, anjo, vaso. Elas têm um vaso protegendo a semente. Esse vaso é o fruto. Lembra que eu comentei antes que nem todo fruto é comestível, nem todo fruto é visível, mas sempre o fruto está ali para proteger a semente. Tá bom? Beleza. As angiospermas, então, né, possuem semente e fruto protegendo a semente. Vamos falar da sua sistemática, sua divisão. A gente não fez muita divisão lá nas pteridófitas, gimnospermas, apesar de ter divisão. A gente tem exemplos, né? Lá nas pteridófitas, a gente falou, né? Nas samambaias, avencas, cavalinhas e tal. Nas briófitas, a gente falou, né? De hepáticas, musgos, antóceros, né? Nas gimnospermas também deu exemplos, né? Cicas, nicomilóbio e tal. Aqui a gente vai fazer uma divisão em dois grandes grupos. A gente não vai só dar exemplo, tá? A gente vai dividir em dois grandes grupos as angiospermas. Elas são o maior grupo de vegetais do planeta. Os mais adaptados, mais abundantes e tal. Então, a gente, né, vai trabalhar, né, mais adaptado, esse conceito é meio, né, vocês sabem, já viram evolução, sabe o que é, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Um grupo que se adaptou muito bem, colonizou várias áreas e tal, né? Então, a gente vai dividir as angiospermas em dois grandes grupos, as monocotiledones e as dicotiledones. Exemplos de monocotiledones: arroz, milho, trigo, grama, cana-de-açúcar. Exemplo de dicotiledone: tá? Roseira, macieira, feijoeiro, tomateiro, tá? Tem um monte. Vamos ver as diferenças básicas entre elas. Tá? Pessoal, olha só. Primeira diferença entre uma mono e uma dicotiledone está na raiz.
Nas monocotiledôneas, a raiz é do tipo fasciculada ou cabeleira. É essa raiz aqui, tá vendo? Essa raiz aqui, ó, fasciculada ou cabeleira nas monocotiledôneas. Opa, eu tô citando errado. Não, gente, viajei. Ó, aqui tá o segundo desenho aqui, por isso. A ordem do desenho tá trocada aqui. Galera, a raiz fasciculada ou cabeleira é essa aqui, ó, essa segunda aqui, beleza? Essa fasciculada ou cabeleira. Essa raiz aqui é raiz pivotante ou axial, que é das dicotiledôneas. Então, essa raiz aqui da direita é das monocotiledôneas. Essa raiz aqui da esquerda é das dicotiledôneas. Tá bom? Beleza. Quanto ao crescimento, tá? As monocotiledôneas, elas não têm meristema secundário. Meristema é um tecido que vocês vão ver depois lá na histologia, mas elas não têm crescimento em espessura de forma geral. Elas têm crescimento só em altura, né, em comprimento, crescimento longitudinal, né, crescimento primário. As dicotiledôneas têm crescimento em altura e em espessura. Tá bom? Vamos lá. Quanto à folha, galera, olha só. As monocotiledôneas têm a folha peninérvia, paralelinérvia, desculpa. Paralelinérvia, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. O que seria a folha paralelinérvia? Aqui, ó. As nervuras paralelas, tá vendo? Os vasos condutores, que, né, são essas nervuras que a gente vê aqui, são vasos condutores. São paralelas no sentido da folha. Então, a folha paralelinérvia, nervuras paralelas, tá? Já nas dicotiledôneas, a gente tem a folha reticulada, né? Então, nervuras folha reticulinérvia, tá? Com nervuras reticuladas, tá? Tá vendo aqui, ó? Tem uma nervura principal, onde partem nervuras secundárias para cá, tá vendo? E isso é uma folha reticulada, tá? Com nervuras reticulares, beleza? Então, monocotiledôneas, nervuras paralelas, dicotiledôneas, nervuras reticuladas. Quanto às flores, galera, olha só. Nas monocotiledôneas, são flores trímeras. Elas vão ter 3 pétalas e 3 sépalas. A gente vai ver depois o que é pétala e sépala, mas vocês já têm uma noção, né? 3 ou múltiplos de 3. Então, é 3, 6, 9 pétalas e sépalas. Como aqui, ó, tem 6, tá vendo? Então, essa aqui é uma flor trímera. 3, 6, né? 3 ou múltiplos de 3. Já as dicotiledôneas, elas têm flores tetrâmeras ou pentâmeras. Tetrâmera é 4 pétalas ou múltiplos de 4. 4, 8 e tal. E pentâmera são 5 pétalas ou múltiplos de 5. Aqui tem 5 pétalas, tá vendo? Então, essa é a diferença aqui, tá bom? Nas monocotiledôneas trímeras, nas dicotiledôneas, né, tetrâmeras ou pentâmeras, beleza? Mais uma diferença, gente. O nome do grupo monocotiledônea, dos grupos, né, monocotiledônea e dicotiledônea, tem a ver com cotilédone, gente. O que é cotilédone? É uma estrutura no interior da semente com função de nutrir o embrião. Na verdade, é uma folha modificada, tá? Primordial ali, primeira, né? Que tem a função de nutrir o embrião. Na semente, você vai ter o embrião aqui, tá? Você vai ter o tegumento, que é o revestimento dela, e você vai ter o cotilédone, que está aqui para nutrir. É uma folha modificada, tá vendo aqui, ó? Vem esse desenho aqui dessa sementinha, tá? O cotilédone está aqui, ó. Esse aqui é o cotilédone, tá? Está aqui para nutrir o embrião, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, a gêmula, células, né, gemulares aqui, caulículo, radícula, né? O caulículo seria o primórdio de caule, radícula o primórdio de raiz, né? Radícula. Então, o que você tem aqui? Cara, nas monocotiledôneas, a folha tem, a semente tem só um cotilédone. Nas dicotiledôneas são 2 cotilédones. Aqui vai ter um, aqui vai ter outro. Tá bom? Pensa assim, feijão é um grande exemplo de dicotiledônea. Tem 2 cotilédones bem fáceis de ver separados, né? E milho, arroz de monocotiledônea. Mas não quer dizer que sempre dá para ver os 2 cotilédones separadinhos assim. Tem, por exemplo, semente de laranja. Ela é dicotiledônea, você não consegue ver essa separação tão simples, tá? Beleza? Então, mas essa é a diferença, né? Monocotiledônea com 1 cotilédone e dicotiledônea com 2 cotilédones, tá bom? Aqui tem uma tabelinha, gente, que depois eu mando lá esse arquivo para vocês, né? Então, tem uma tabelinha mostrando as principais diferenças, né, entre monocotiledônea e dicotiledônea. Vocês vão ver que tem uma diferença também, tá? Na questão dos feixes vasculares. A gente já vê depois isso lá na aula de, né, histologia, quando vê os tecidos condutores, a histologia vegetal.
mas tem uma questão de diferença aqui também dos feixes vasculares das dicotiledôneas espalhados, nas mono, organizado aqui, ó, vermelhinho, xilema e verdinho, floema, tá bom? Vamos lá. Vamos falar da reprodução agora, tá? Bom, na verdade, eu botei essa figura aqui do ciclo, né? Onde você vai ter a flor aqui com parte masculina e feminina, né? A gente vai ver como funciona a fecundação aqui e tal, tá? Mas eu primeiro vou trabalhar com vocês as partes de uma flor, que é a estrutura reprodutiva das angiospermas, tá? Olha só, gente, aqui nós temos, tá, a parte feminina da flor, beleza? Aqui, na verdade, tem a parte feminina e a parte que não é reprodutiva da flor, tá? Aqui é o pedúnculo floral, que prende a flor à planta, tá? Então, é geral, né? Masculino e feminino. O receptáculo floral é que vai prender aqui, receber, né, as partes, as estruturas da flor. As sépalas aqui em verde, ó. O conjunto de sépalas chama-se cálice, tá? O conjunto de sépalas chama-se cálice, cálice. E as pétalas aqui em amarelo, que geralmente são coloridas, as pétalas, né? Aqui as pétalas. E o conjunto de pétalas se chama corola, corola. Tá, gente? O pedúnculo, o receptáculo, né? As sépalas e pétalas, elas não são estruturas reprodutivas, são proteção da flor e atração, por exemplo, as pétalas para atrair o agente polinizador, com seu cheiro, sua cor e tal, tá? Aí a gente vai ter aqui, ó, gente, esta parte aqui, ó, é a parte feminina, que a gente vai ver os detalhes dela já depois. Então, essa parte aqui do meio, ó, é a parte feminina. A gente chama essa parte feminina aqui de carpelo ou pistilo, tá? Carpelo ou pistilo é a parte feminina. Geralmente, uma flor tem só uma parte feminina, mas ela pode ter mais do que uma parte feminina, tá? Geralmente, ela tem só uma, beleza? São raras as exceções aí de flores que tem mais de uma parte feminina. Não interessa se essa flor tem uma parte feminina, que é o mais comum, ou se tem mais, tá, de uma. Tá? Eu botei escrito pistola, né? O professor tá bem maluco. É pistilo, tá, gente? Deixa eu arrumar aqui, ó, pistilo. Geralmente a flor, tá, ela tem só uma parte feminina, mas ela pode ter mais. Não interessa quantas partes femininas ela tem, tá? O conjunto de partes femininas, se é uma ou se é mais de uma, a gente vai chamar de gineceu. Gineceu. É o conjunto de partes femininas de uma flor. É o conjunto de carpelos ou pistilos, tá? Aqui a gente tem, ó, a parte masculina. A parte masculina, ela vai ter, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui tudo, tá? A gente chama de estame, tá vendo? Isso aqui é um estame, ó. Aqui um estame, aqui outro estame, tá vendo? Estame, tá? Estame, certo? Não interessa quantos estames uma flor tem. Geralmente tem vários, tem 6, 8, 10, tá? Interessa quantos, tá? O conjunto de estames a gente vai chamar de androceu. Androceu. Então, gineceu, gineceu é o conjunto de partes femininas, né, de pistilos ou carpelos, e androceu é o conjunto de partes masculinas, de estames. Beleza? Androceu. Aqui você está vendo uma flor, né, hermafrodita, monóica, com os dois sexos da mesma flor, mas nem sempre é assim, tá bom? Aí aqui está um outro esqueminha da flor com as partes do pistilo e do carpelo. Galera, vamos lá. A gente tem aqui o receptáculo, aqui embaixo vai ter o pedúnculo, as sépalas, o conjunto de sépalas chama-se cálice, as pétalas são coloridinhas geralmente, o conjunto de pétalas chama corola. Aí olha só, eu vou circular para vocês aqui, ó, em roxinho, uma parte feminina que é o carpelo ou pistilo. Tá aqui, ó, isso aqui é o carpelo ou pistilo. Quais são as partes dele? O ovário, que é essa coisinha aqui, ó, tá? Vou pegar o vermelhinho aqui, ó. O ovário, que é essa parada aqui, isso aqui é o ovário. O óvulo tá dentro do ovário. O óvulo não é gameta, tá, gente? O óvulo não é o gameta, não esqueçam, tá? O óvulo não é o gameta, ele seria aqui o equivalente ao esporo, na verdade, tá? O gameta vai estar aqui dentro.
o óvulo, o ovário e o estilete, que é esse canalzinho onde tem aqui o gargalinho, que é o estigma. Então, essas são as partes que formam uma unidade feminina, o pistilo ou carpelo. Vai ter um estigma aqui em cima, um estilete, que é esse caninho aqui, o ovário aqui embaixo, com o óvulo aqui dentro. Tá? Aí, tudo isso junto vira um pistilo ou carpelo, o conjunto de pistilos ou carpelos é o gineceu. Parte masculina. A parte masculina ela é feita por filete mais antera. Essa pontinha aqui a gente chama de antera. Então, filete mais antera. Tá? Filete e antera formam uma parte masculina. Uma parte masculina se chama estame, lembra? O conjunto de estames se chama androceu. Bom? Aqui está uma outra figurinha para vocês darem uma revisada nisso depois, tá? As partes masculinas e femininas, tudo aqui bonitinho. Fechou? Muito bem. Galera, como é que acontece a fecundação para formar a semente aqui dentro? Tá? Olha só. Você vai ter a parte masculina e a parte feminina. Então é o seguinte, vamos falar da parte feminina primeiro, tá? A parte feminina aqui dentro tem o ovário, dentro do ovário tem o óvulo. O óvulo, ele seria o esporo. Vamos lá, desenhar aqui para vocês. Ó. Você vai ter aqui o óvulo, beleza? Que é o esporo. Aí esse óvulo vai gerar aqui dentro uma estrutura que eu vou botar aqui em azul, que chama saco embrionário. O saco embrionário é o gametófito. O saco embrionário seria isso aqui, ó, tá? Essa paradinha amarela aqui, o saco embrionário, tá? Aí, no saco embrionário, que é o gametófito, a gente vai ter os dois gametas, tá? Os dois tipos de gametas, vamos chamar assim. A oosfera, que é esse aqui, beleza? Oosfera. E aqui os núcleos polares. Ó, um núcleo polar aqui, outro núcleo polar aqui. Marquinhos essas células aqui em cima, as antípodas e as sinérgides. Elas são células vegetativas. Elas não vão ser células que vão ser, né, elas não vão participar da fecundação. Elas não participam, tá? Elas vão ser perdidas aqui no final do processo. Então, as células que vão participar do processo de fecundação são a oosfera, que aqui está, protegida por dois sinérgides, mais para a proteção da oosfera, e as antípodas aqui em cima também não são não participam da fecundação, só os núcleos polares. Então, quem participa da fecundação, oosfera e núcleos polares aqui em cima. Tá bom? Então, vamos lá. Essa é a parte feminina. Você tem o ovário, dentro do ovário tem o óvulo, dentro do óvulo tem o saco embrionário, dentro desse saco embrionário a gente vai ter aqui as três antípodas aqui em cima, né? As duas sinérgides aqui, a oosfera aqui no meio e os núcleos polares aqui, tá? Então, tá aqui a parte feminina. Parte masculina. Aí vai sair lá o esporo, né? Que é o grão de pólen. O grão de pólen vai, né, de alguma forma cair aqui, com um vento, um animal que traz, vai cair aqui no estigma da parte feminina. Ele parando aqui, ele é o esporo. Não esquece, o grão de pólen é o esporo. Aí ele vai fabricar o gametófito, que é o tubo polínico. Ele começa a fabricar aqui, é o tubo polínico. Tá? O tubo polínico vai ter duas células ali nele. Tá? A gente chama essas duas células de núcleos espermáticos. Então, vai ter aqui um núcleo espermático e o outro núcleo espermático no tubo polínico. Tá? Tá aqui, ó. Um núcleo espermático aqui, o outro núcleo espermático aqui no tubo polínico. Tá? O que vai acontecer? Quando o tubo polínico vai entrando aqui no saco embrionário, né, no óvulo, né, que o saco embrionário está dentro do óvulo, aí, um dos núcleos espermáticos aqui, uma das células espermáticas, né, que é, lembra, são gametas, são N, né? Uma das células espermáticas aqui vai fecundar a oosfera. Aí vai ser N da oosfera com N do núcleo espermático, vai formar o zigoto 2N. E a outra célula espermática aqui vai encontrar os dois núcleos polares. Aí vai ser N de um núcleo polar, N do outro núcleo polar, mais N do núcleo espermático, da célula espermática. Então, vou formar uma estrutura que é o endosperma, que vocês já viram o que é reserva energética. Só que no caso das angiospermas, ela é um endosperma 3N, porque vem de uma fecundação, né? Que não vai gerar um indivíduo, mas vai gerar um endosperma para, né, conseguir ali dar nutrição para o embrião crescer. Tá? Então, lembra, lá na gimnosperma era um núcleo espermático do tubo polínico, com a oosfera formando zigoto, e o outro núcleo espermático sozinho gerando o endosperma. Aqui a gente tem o que a gente chama de dupla fecundação das angiospermas. Nas angiospermas, então, é uma dupla fecundação. Tem uma primeira fecundação, que é o tubo polínico aqui, ó, lembra?
veio o esporo, que é o grão de pólen, parou aqui, ele é o esporo, né? Então ele gera o gametófito, que é o tubo polínico, o gametófito vai ter os dois gametas, que são aqui os núcleos espermáticos ou células espermáticas, tá? Então você vai ter o seguinte, né? Uma célula espermática, um núcleo espermático, fecundando a oosfera. N da oosfera com N daqui, zigoto 2N, gera um embrião, tá? E aí você vai ter o outro núcleo espermático fecundando os dois núcleos polares, gerando uma estrutura 3N aqui, ó. N daqui, N daqui, N daqui, 3N, que é o endosperma. Então, uma dupla fecundação. Uma das fecundações gera o zigoto, né? Que é a fecundação oosfera mais núcleo espermático, mais célula espermática. E a outra fecundação gera o endosperma, né? A reserva energética, que é os dois núcleos polares com o outro núcleo ou célula espermática. Tá bom? Então, a dupla fecundação das angiospermas. Vamos fazer um exercício aqui para a gente finalizar essa aula. O exercício é o 10, que é a questão 17 ali da bateria de exercício de vocês, tá? Um aluno precisava organizar a coleção botânica da sua escola e separar as plantas em monocotiledôneos e dicotiledôneos. Assim, selecionou plantas de arroz, trigo e milho, as quais foram corretamente colocadas em um grupo, enquanto as do feijão, soja e ervilha foram colocadas em outro grupo. Analise as proposições e relações, ele separou em monodicotiledôneos, né, gente? Analise, né, as proposições em relação às características de plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas e assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, as raízes das monocotiledôneas são fasciculadas, cabeleira, encontradas nas plantas de arroz e trigo e milho. Verdade, isso aí. Né? A gente viu naquela tabelinha lá, né? As folhas das dicotiledôneas apresentam nervuras paralelas e podem ser observadas nas plantas de feijão e soja. Gente, folha de dicotiledônea, tá? Tem nervura reticulada, lembra? Com uma nervura principal saindo das secundárias. Paralela é de mono, então tá errado aqui. Ele fala de feijão e soja, são exemplos de dicotiledôneas, mas elas não têm essa nervura desse jeito, então falso. As sementes de monocotiledôneas são constituídas por dois cotilédones e encontradas nas plantas de trigo. Trigo é monocotiledônea, mas não tem dois cotilédones, né? Mono cotiledônea de cotilédone, então errado, elas têm um cotilédone só. As flores das dicotiledôneas apresentam geralmente as peças florais em número de 3 ou múltiplos de 3 e são comuns às plantas de milho e trigo. Gente, isso é característica de monocotiledônea. Milho e trigo são monocotiledôneas e têm flores trímeras, com 3 pétalas ou múltiplos de 3. Né? Das dicotiledôneas é tetrâmera, 4 pétalas ou múltiplos de 4, ou pentâmera. Né? Então, falsa aqui essa alternativa. A última, as folhas das monocotiledôneas são construídas por nervuras reticuladas? Não, isso é de dicotiledônea, né? Então, falso aqui, tá? Então, primeira verdadeira, as outras todas falsas, letra E é a nossa resposta. Fechou? Galera, aqui algumas sugestões de exercício para vocês, tá? Os que eu achei mais interessantes aqui. Façam, tirem as dúvidas aí. Valeu, gente. Uma boa semana. Nos vemos na sexta-feira com uma aula ao vivo, tá bom? Lá na Biologia C da Genética. Um abraço e até mais.